Pare de ser enganado e reaja. A mentira do inimigo e a verdade que liberta. Hoje vamos trazer para sua vida uma virada de chave para que você nunca mais seja enganado pelo inimigo que batalha incessantemente pela sua derrota, o diabo. Você aprenderá a refutar as mentiras que te impedem de viver a vida maravilhosa que você sempre sonhou e que é sua, por direito de nascença. A nossa reflexão será em João capítulo 8 versículos 44, e você finalmente irá descobrir o que trava sua vida e te impede de alcançar os seus mais altos objetivos. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal, para que você possa conhecer mais dessa verdade que liberta. É como está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8 versículos 32. Vamos ao versículo de hoje. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8 versículos 44. Um confronto incômodo, mas necessário. As palavras de Jesus em João capítulo 8 versículos 44 são talvez das mais duras e impactantes que ele pronunciou em seu ministério terreno. Neste verso, ele confronta os líderes religiosos do seu tempo, homens que diziam conhecer a Deus, que estudavam as Escrituras, que jejuavam, oravam e ensinavam o povo. Mas Jesus, com autoridade divina, declara que eles são do diabo, porque pensam, falam e agem de forma alinhada com o espírito maligno. O que Jesus nos revela aqui é muito mais do que um ataque direto à hipocrisia religiosa. É uma revelação sobre a origem do mal, a natureza da mentira e o campo de batalha invisível onde se trava a guerra pelas almas humanas, a mente. Hoje, vamos mergulhar profundamente nesse versículo. Vamos entender como Satanás atua com sutileza, distorcendo pensamentos, alimentando enganos e sabotando os planos de Deus para nossas vidas. Vamos ver como ele busca roubar, matar e destruir tudo que nos foi dado por direito divino, agindo exclusivamente na nossa mente. Mas também veremos como a palavra de Deus é a arma poderosa para discernir a verdade, vencer o engano e viver com os olhos espirituais abertos. O pai da mentira, a natureza de Satanás. Jesus declarou que ele foi homicida desde o princípio, porque nele não há verdade, ele é mentiroso e pai da mentira. Aqui temos uma descrição direta e sem rodeios da essência de Satanás. Ele não apenas fala mentiras. Ele é a própria mentira, por isso, ele sempre fala do que lhe é próprio. A verdade não habita nele. Desde o Éden até hoje, a estratégia do inimigo não é o ataque físico e imediato, mas o ataque às ideias. Ele semeia dúvida, confusão e engano, fazendo você perder a certeza, pois é através da certeza que alcançamos a substância para realizar nossos desejos e objetivos. Satanás sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, pois a fé é prova, certeza e substância das coisas que se esperam, conforme informado em Hebreus capítulo 11 versículo 1. O diabo também sabe que ter a mente dividida te torna plenamente incapacitado para receber qualquer coisa de Deus. É como nos adverte Tiago capítulo 1 versículo 6 a 8, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Desde o princípio. A primeira aparição de Satanás como serpente no jardim do Éden não foi com violência, mas com uma pergunta para causar dúvida e dividir a mente de Eva. Foi isso mesmo que Deus disse. Livro de Gênesis capítulo 3 versículo 1. Essa pergunta foi a semente do engano. Ela minou a confiança na palavra de Deus. Ele insinuou que Deus estava escondendo algo, que havia uma outra verdade por trás da verdade. A partir dessa semente, Eva começou a ver o fruto como desejável. A mentira tomou forma. O pecado entrou. E com o pecado, a morte. Como Jesus diz, ele é homicida. Grave isso em seu coração e não se esqueça nunca mais, nem por um instante. E a mentira sempre gera morte. Morte dos sonhos, morte dos projetos, morte dos relacionamentos, morte do corpo e morte da alma. Tudo que você permitir Satanás semear em sua mente que seja contrário à palavra de Deus será para a destruição de alguma coisa em sua vida. O contexto da afirmação de Jesus em João capítulo 8 versículo 44. A declaração de Jesus em João capítulo 8 versículo 44 está inserida em um diálogo que começa no versículo 31 e vai até o versículo 42. Inicialmente, Jesus se dirige aos judeus que haviam crido nele e afirma que, se permanecessem firmes em suas palavras, seriam verdadeiramente seus discípulos. Ele acrescenta que conheceriam a verdade, e essa verdade os libertaria. No entanto, os judeus reagem com hostilidade, dizendo que nunca foram escravos e, portanto, não precisam ser libertos.
Jesus então responde que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado e, por essa razão, não tem lugar permanente na família. Apenas o filho permanece para sempre na família. Ainda mais irritados, os judeus insistem que são filhos de Abraão e, portanto, livres. Jesus contesta essa alegação, afirmando que se fossem realmente filhos de Abraão, agiriam conforme a fé de Abraão. Seus atos, porém, não demonstram essa fé. A Bíblia nos revela, em Romanos capítulo 4, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ele foi justificado pela fé. Da mesma forma, nós, que também temos fé em Deus como ele teve, somos herdeiros do mundo e de todas as promessas da palavra de Deus. Mas o que isso tem a ver com os nossos fracassos neste mundo? O campo de batalha, a mente humana. Satanás é o pai da mentira, e o campo onde ele semeia suas mentiras é a mente. A maior guerra espiritual acontece nos pensamentos humanos. Os pensamentos funcionam como portais espirituais. Aquilo que pensamos define a nossa vida. Como está escrito em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Assim como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Satanás sabe disso muito bem. Por isso, ele age por meio de ideias, suposições, interpretações distorcidas e meias-verdades. Ele lança confusão em nossos pensamentos, fazendo com que percamos a clareza sobre as promessas e afirmações de Deus sobre a nossa vida. Essa mesma estratégia ele utilizou na tentação no deserto, com Jesus. Porém, naquela ocasião ele não obteve êxito contra Jesus, pois o Filho de Deus refutou a cada uma de suas investidas com a palavra da verdade, apagando todos os dados inflamados do maligno, e após Satanás se retirar, Jesus pôde desfrutar de sua vitória, simbolizada pelo versículo 11 de Mateus capítulo 4. Imediatamente os anjos vieram e o serviram. É essencial estar atento ao que se passa em sua mente, porque logo após pensamentos de fé, planos de felicidade e sonhos de vitórias, Satanás tentará introduzir ideias contrárias, derrotistas e enganosas, que se opõem à palavra de Deus, com o único objetivo de aniquilar as suas sementes. Se ficarmos atentos e vigilantes, perceberemos o modus operandi do pai da mentira e do engano. Satanás diz: você nunca será curado. Mas a palavra declara: pelas suas pisaduras vocês foram sarados. Ele levou as suas enfermidades. Satanás diz: esse casamento não tem mais jeito. Mas a palavra afirma: em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Satanás diz: você não tem valor para Deus. Mas as Escrituras dizem: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Satanás diz: a palavra de Deus está ultrapassada. Mas Deus diz: eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Assim como a chuva desce do céu e rega a terra, assim é a minha palavra. Ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Satanás diz: todo mundo faz isso. Por que você seria diferente? Mas Deus diz: santifiquem-se, pois amanhã farei maravilhas no meio de vocês. E, sem santidade ninguém verá o Senhor. Esses pensamentos não procedem do Espírito Santo. Eles não produzem fé nem arrependimento. Pelo contrário, geram medo, dúvida, desânimo e culpa. Exatamente o que Satanás deseja para destruir todas as boas sementes semeadas em sua vida. A estratégia de infiltração. Satanás não entra gritando. Ele entra sussurrando. A mente que não é atenta aos comandos e determinações da palavra de Deus é como uma casa sem tranca. O inimigo planta uma ideia pequena e espera que ela cresça. Ele não precisa nos derrubar de uma vez, ele quer nos confundir aos poucos, até não distinguirmos mais a verdade da mentira. A morte silenciosa. Como o diabo rouba os sonhos. Jesus disse em João capítulo 10 versículo 10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas antes que Satanás destrua algo visivelmente, ele rouba invisivelmente e destrói invisivelmente. Satanás sabota seus sonhos. Quantas ideias, planos e visões Deus já plantou em seu coração? E quantos desses sonhos foram abandonados porque você acreditou em uma mentira? Não é para mim. Deus não vai me usar. Já é tarde demais. Não sou bom o suficiente. Você precisa entender que esses tipos de pensamentos são sementes de destruição plantadas cuidadosamente por Satanás em sua mente. E você não percebe que para ele ter êxito, ele precisa da sua cooperação. O inimigo só consegue te destruir se você ratificar suas mentiras. Se você as repetir e se validá-las. Se tornando, sem perceber, boca da mentira. Falando contra a verdade de Deus e amaldiçoando a sua própria vida. Quando seu corpo físico é afetado, sim, Satanás também tenta matar o corpo, com doenças, vícios, abusos, negligência emocional, falta de perdão, ódio.
E tudo isso começa na mente. Pessoas com fé fragilizada vivem doentes fisicamente. A ciência já mostra como o estresse, a ansiedade, vícios, abusos, negligência emocional, falta de perdão, ódio, geram enfermidades reais no corpo. A mentira, quando crida, se transforma em veneno. Falando contra a palavra, um perigo mortal. Ao longo da Bíblia, vemos que o poder da vida e da morte está na língua. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Quando repetimos pensamentos contrários à palavra, nos tornamos eco da serpente. Nos tornamos instrumentos de escassez, doenças e morte. Foi isso que aconteceu com Pedro. Em Marcos capítulo 8, quando Jesus fala sobre sua morte na cruz, Pedro repreende e diz: de modo nenhum isso te acontecerá. Jesus responde com firmeza: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Veja, Pedro amava Jesus. Mas estava falando algo que vinha de uma lógica satânica, não da revelação do Pai. E Jesus prontamente identificou: essa palavra vinha do inimigo. Precisamos tomar muito cuidado com o que falamos, sobre os outros, sobre nós mesmos, sobre Deus. Podemos estar, sem perceber, sendo porta-vozes da mentira e ajudante do diabo. A verdade que liberta. Em contraste com a mentira que aprisiona, Jesus diz em João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. A verdade é a palavra. A verdade é o Espírito Santo. A mente renovada pela verdade discerne o engano. Ela rejeita a mentira, enfrenta as adversidades e obtém a vitória, vencendo o inimigo com a palavra. Jesus, no deserto, nos deu um modelo de como vencer a tentação, respondendo com a palavra. Está escrito, disse Jesus no livro de Mateus capítulo 4. Não basta sentir algo bom ou crer em algo vago. Precisamos conhecer a palavra, meditar nela. Temos que declarar a palavra. Encher a mente da verdade até que não haja mais espaço para mentira. Oração e vigilância, mantendo os olhos espirituais abertos. A estratégia de Satanás é nos cegar. Paulo escreveu: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Mas há uma forma de ver com os olhos do Espírito. Quando buscamos a Deus em oração, quando abrimos a Bíblia com fome de discernimento, quando pedimos para o Espírito Santo nos guiar, nossos olhos espirituais se abrem. Um coração contrito recebe revelação. Jesus disse em João capítulo 7, versículo 17 que quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se a verdade vem de Deus. Ou seja, o desejo sincero de obedecer abre portas para a revelação. Deus não se revela a corações altivos, mas a corações quebrantados e sinceros. Aplicações práticas. Como viver em verdade? Você precisa orar diariamente pedindo discernimento espiritual. Medite na palavra até que ela se torne parte da sua mente. Ataque com a verdade pensamentos que contradizem a palavra de Deus. Fale vida com seus lábios. Repreenda palavras de morte. Fuja da religiosidade que nega o poder de Deus. Cerque-se de pessoas que te lembram da verdade. Nunca negocie princípios por conveniência. Um chamado à luz. João capítulo 8 é uma advertência, mas também é uma revelação. Jesus não nos mostra o inimigo para nos assustar, mas para nos libertar. Ele nos mostra a mentira, para que possamos escolher e viver na verdade. Hoje, Deus está nos chamando para sair da confusão mental, da duplicidade, da religiosidade morta, e viver de forma alinhada com o céu. Quando conhecemos a verdade, não apenas em teoria, mas em comunhão, ela se torna luz para nossos olhos, direção para nossos passos, escudo contra as mentiras do diabo, e certeza de vitória em tudo relacionado a nossas vidas. Vamos fazer juntos a oração final. Senhor Deus, hoje venho diante da Tua presença com humildade, reconhecendo que muitas vezes fui enganado por pensamentos contrários à Tua palavra. Perdoa-me por toda vez que acreditei nas mentiras do inimigo. Por toda palavra que saiu da minha boca e não estava alinhada com a verdade do céu. Abre os meus olhos espirituais, Senhor. Dá-me discernimento para identificar o engano, força para resistir ao diabo, e ousadia para viver na Tua verdade. Que a minha mente seja renovada pela Tua palavra. Que eu fale vida, que eu pense como o céu pensa, que eu caminhe em luz. Não quero mais cooperar com o inimigo, quero ser instrumento da Tua vontade e verdade. Ensina-me a guardar meus pensamentos, vigiar minhas palavras e viver em santidade. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.
E me conta aqui nos comentários, o que Deus falou com você através dessa palavra. Compartilha com alguém que esteja precisando dessa paz também. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.